Nós não vamos morrer. Nós não vamos desistir. O que nós precisamos aprender? A identificar o som, o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Às vezes a gente fica esperando um grande terremoto, barulho, bagunça, epidérmico, você sentir um reteté, você se balançar. Deus não está ali. Não com você. Talvez com outra pessoa sim. Talvez você queira ver o manifestar angelical, barulho de anjos. Talvez não vai ser assim que ele vai falar contigo. Sabe uma vantagem que nós temos em relação a Elias? Nós temos isso. Sabe uma vantagem que nós temos em relação aos nossos medos? Nós sabemos o final da história. Nós sabemos que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que o Senhor é Senhor. Amém? Lembra que uma vez eu contei uma história de uma criança, a gente fez uma analogia de que uma criança, ela estava indignada com a leitura do gibi do seu herói predileto, porque o herói no início sempre apanha. Ele estava indignado porque o herói que ele gostava estava sempre apanhando. Aí o que ele faz com uma boa criança? Lê o final. Olha os quadrinhos finais. Sabe, antes do fim? O que normalmente nas histórias em quadrinho tem no final sobre o herói? O final, o herói ganha. Aí ele fica entusiasmado de novo, ele volta para a leitura que ele parou, e aí ele começa a ler, e ele começa a falar: ah, você bateu no meu herói, é porque você não sabe o final. No final ele ganha de você, seu bobão. Não, mas isso aqui você prendeu ele, mas no final ele vai se libertar e ele vai pegar você. Mas assim na nossa vida a gente não tem essa noção. Nós sabemos o final. Nós sabemos que nós até morreremos, mas nós viveremos eternamente com ele. Amém? Por que quando o diabo esfrega um medo ou uma falha nossa do passado, ou talvez a gente tenha medo de um cenário possível da próxima segunda-feira, e você não fala assim, até pode ser ruim, mas o final eu sei. No final eu sei que Deus me perdoou, eu sei que no final Ele me abençoou, eu sei que no final eu estarei com Ele, amém? Por que nós não vivemos que nem essa criança que vai e volta do início da história, onde ele fica triste, porque ele só vê o herói dele apanhando? Às vezes a gente fica tão triste de nos vermos apanhando. A gente fica tão triste de ver uma pessoa querida que nós amamos sofrendo por uma enfermidade, um problema financeiro, um problema legal, mas o final é sempre melhor com Cristo. Amém? O final com Cristo é melhor. Sem Cristo, o final é ruim. Mas nós sabemos que o final vai ser cada vez melhor. Estava falando com minha esposa há pouco, assim, eu falei, a vida realmente é difícil, porque nós estamos aprendendo, todos nós aprendemos, desde o meu menor até eu que sou o maior em casa, em idade, nós estamos o tempo inteiro aprendendo, até que a gente se torne adulto, ou seja, um varão de estatura perfeita, formado por Deus. Enquanto Cristo não voltar e nós não estivermos com Ele, nós não vamos ter a sabedoria plena dele. Mas nós podemos fazer que nem uma boa criança. A gente pode dar uma olhada de vez em quando lá no final. E o final é poderoso. O final que nós estudamos aqui, o livro de Apocalipse inteiro, nós lemos Apocalipse inteiro, todos os versículos. Sim ou não? O que nós percebemos no final? Que Deus recolherá todas as nossas lágrimas. Não haverá mais choro, não haverá mais dor. O pranto será trocado. Cristo reinará. Amém? Vocês entendem o tanto que isso é poderoso? Um homem que, de tão extraordinário, não conheceu a morte, foi levado para viver com Deus até hoje. Esse homem passou o nível de perseguição altíssimo.
Esse homem sofreu de ansiedade terrível. Esse homem chegou numa depressão terrível que ele pediu a morte. Passou por algo e nem assim ele foi desaprovado por Deus. Mesmo assim, ele foi considerado tão aprovado que ele falou, não, vem logo. Não quero ficar nem mais um minuto longe de você. Querido, nós vamos passar por isso, amém? Só que nós vamos passar sabedores de que Cristo é o nosso Senhor. E de que Ele vai nos transformar. Ele não só vai nos transformar, como Ele vai transformar o cenário. Amém? Então diga assim comigo, Senhor Jesus, rompe as barreiras do medo, da ansiedade. Eu entrego a Ti tudo aquilo que me esconde. Libera os meus ouvidos e os meus olhos para Te enxergar, seja no vento, no terremoto, no fogo ou numa brisa. Porque eu quero estar contigo. Eu sei o que o Senhor fez na cruz. Salva-me de mim mesmo. Amém. Amém. Pessoal, isso é forte. Você viver desse jeito, você é imparável. Mesmo na tribulação. Certo? Agora a gente vai para a ceia do Senhor, um momento maravilhoso. Você dá uma pausa ali para mim, Ana? Pode encerrar o vídeo, na verdade.